A paz do Senhor a todos que me ouvem. Hoje, mais uma reflexão de fé. A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. O escritor de Hebreus faz essa afirmação no capítulo do livro em que ele faz uma enumeração dos heróis da fé, e que por meio dessa fé alcançaram grandes bênçãos e foram alvos de muitos milagres. Ou seja, crer que Deus existe, pode ouvir a sua criação e ainda cuidar, abençoar os que se aproximam dele, é a condição para que o Deus Todo-Poderoso, que existe, abençoe de forma singular, personalizada e amorosa. No capítulo 11 do livro de Hebreus, há muitos exemplos de homens e mulheres que demonstraram sua fé em Deus e com atitudes. Por exemplo, Abraão, Noé, Jacó, Moisés e até mesmo a Raabe. Muitos outros personagens da Bíblia poderiam estar nessa lista. Não haveria espaço nem tempo, como diz o próprio escritor de Hebreus. Uma dessas personagens é Ana, a mulher que viveu na época do sacerdote Eli. Ela também era uma mulher de muita fé. Ela era casada com um homem também temente a Deus, o Eucana. A Bíblia diz que todos os anos ele ia à casa do Senhor em Siló para adorar e sacrificar a Deus. Além de ser casado com Ana, Eucana também era casado com Penina, e dessa outra união se originava o grande sofrimento de Ana. Isso porque Penina tinha filhos com Eucana, mas Ana era estéril, não podia gerar. E como se isso já não fosse o suficiente para amargurar a vida de Ana, Penina a provocava. 1 Samuel 1,6 diz que sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Era de propósito. Dia após dia, a Penina irritava Ana. A situação de Ana era insuportável. Já não bastava a humilhação de não ser mãe, ainda havia uma mulher que não a deixava em paz, fazendo pouco caso dela, mostrando seus belos e saudáveis filhos, quem sabe parecidos com o pai, e zombava dela, que não tinha nada, nem mesmo o marido, já que tinha que ser dividido com a rival. Penina a perturbava tanto que até mesmo quando Ana ia ao templo com Eucana e lá chorava e não comia, ainda assim Penina procurava irritar Ana. Em um desses dias que foram ao templo, Ana, em seu desespero, mais uma vez se aproximou de Deus, crendo que ele existe e que poderia auxiliá-lo, que ele era o galardoador de que ela tanto precisava. Ela teve fé, ela orou e chorou abundantemente. A fé dela foi tamanha que ela fez um voto com Deus. Pediu humildemente que Deus dela se lembrasse. Ela creu que o Senhor poderia lhe dar um filho, mas prometeu que esse filho serviria no templo e em sua cabeça não passaria navalha. Deus, que não despreza um coração contrito, um coração sincero, viu que Ana falava em seu coração, depositava toda a sua confiança nele e ouviu a sua oração. A Bíblia diz que depois daquele dia em que Ana orou e chorou abundantemente, ela já não tinha um semblante triste. Nem mesmo depois de o sacerdote Eli, naquele dia, pensar que Ana estava embriagada, pois ela só orava com os lábios sem ouvir a voz, apenas no seu coração, ela não deixou de confiar em Deus. Ela não se irritou, ela não se exaltou, foi provada mais uma vez, mas mostrou que esperava somente em Deus. A história de Ana é conhecida, e a Bíblia diz que Deus se lembrou dela, e ela concebeu e deu à luz a Samuel. E quando o menino já não mamava mais, foi levado ao templo para servir ao Senhor todos os dias de sua vida. Que fé dessa mulher! Ela deixou o filho no templo. Ela deixou longe de seus olhos, de seu carinho, de seu cuidado, de suas preocupações. E se ele ficasse doente? E se ele não comesse? Será que ele iria cuidar bem dele?
Será que ele iria ficar bem? E se ele chorasse? E se ele sentisse saudade da mãe? Ana não pensou nisso. Deixou o filho no templo para servir a Deus, assim como tinha falado para Deus. Samuel foi o grande milagre da vida de Ana, porque ela acreditou em Deus. Samuel também foi um homem especial. Desde menino ouvia a voz de Deus. Além disso, ele foi uma grande bênção para o povo de Israel. Foi sacerdote e também juiz do povo de Deus, aquele que ungiu o primeiro rei de Israel, o Saul, e também o rei Davi, de onde viria a descendência do nosso Messias Jesus. Isso para vermos como a fé pode mudar uma vida, uma história. Ana poderia ter tido uma história bem diferente, de muitas brigas e rivalidades, quem sabe vinganças, muita amargura, mas escolheu crer naquele que é galardoador daqueles que o buscam. A sua e a minha história também podem ser diferentes, podem ser transformadas quando nós cremos no nosso bom Deus. Crer que Deus pode cuidar de forma especial, singular, de uma forma personalizada, muda a nossa vida. Por isso, faça como Ana, se aproxime dele, diga de dentro do seu coração o que você precisa. Ainda que você seja tentada, provocada, irritada, creia somente em Deus que cuida, que protege, que ama e sabe o que você precisa. Lembre-se de que Deus não despreza um coração contrito e sincero. Que Deus continue abençoando cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Amém.